Nesse vídeo estamos aqui finalmente para falar do primeiro filme dos X-Men que lançou nos cinemas lá nos anos 2000. Uma época primorosa para todos os nerds que nasceram em 1990, assim como eu, que puderam ter a oportunidade de presenciar um dos melhores filmes nostálgicos que lançaram nessa época. X-Men dos anos 2000, Homem-Aranha do Tobey Maguire, o filme do Blade, Quarteto Fantástico. Cara, era uma época muito divertida de ir nos cinemas e ver esses heróis sendo adaptados nos cinemas pela primeira vez de uma forma bem legal. Scott Summers, também chamado Ciclope. Mas se teve um filme que abriu as portas, de fato, para o mundo dos super-heróis como os conhecemos hoje, seja tanto DC, universo cinematográfico Marvel ou qualquer outra franquia que existiu, a gente tem que agradecer a existência do primeiro filme dos X-Men nos anos 2000. Esse aqui é um filme que tem um Wolverine brabíssimo, uma galera super emo com trajes pretos colados no corpo que são horríveis para se andar, porém, cara, tem um vilão extremamente bem feito e uma trama super bem trabalhada. Eu acho que o melhor desse filme aqui é justamente a proposta que o roteiro decide trabalhar aqui. Entrando escondido aqui, Charles. O que será que está procurando? Estou procurando esperança. Pra quem não sabe, esse aqui é o nosso terceiro vídeo da nossa série aqui no canal, onde a gente vai estar relembrando, revivendo, reassistindo e falando sobre todos os detalhes, referências e easter eggs em todos os 13 filmes da franquia dos X-Men que acabou existindo aí nos cinemas, já que sabemos que Deadpool 3 Wolverine vai trazer muita coisa, muita carga, muita bagagem de todas essas produções para o filme que vai lançar aí este ano. Então o que a gente está fazendo? A cada semana um vídeo aqui no canal, relembrando e reassistindo cada um desses filmes, até o lançamento de Deadpool 3. Então, como esse aqui é o nosso terceiro vídeo, não esquece de conferir já os nossos outros dois vídeos que lançamos aqui no canal. Tanto o primeiro vídeo com o X-Men Primeira Classe e o nosso segundo vídeo com Wolverine Origins. Isso porque a gente tá trazendo aqui essa série de vídeos aqui dos X-Men aqui no canal em uma ordem cronológica dos acontecimentos. Então a gente está partindo lá desde o começo, já que X-Men Primeira Classe aconteceu em 1962 e Wolverine Origins aconteceu em 1979. Agora a gente chega finalmente na trilogia clássica dos X-Men, aonde esse filme aqui vai ter um pontapé inicial por volta dos anos de 2005 dentro deste universo dos X-Men. Obviamente que fica tudo meio confuso por causa da viagem no tempo que aconteceu em X-Men Dias de um Futuro Esquecido, e tem meio que quase que dois universos existindo a partir de um só, é uma bagunça, mas nessa sequência de vídeos aqui eu sempre vou estar falando em ordem cronológica e sempre falando os anos em que cada filme está se passando, para ficar o mais fácil possível de vocês conseguirem estar acompanhando essa jornada aqui no canal. Gostei, conte comigo. Então chegamos no filme de X-Men 1 dos anos 2000, um filme que foi super bem aceito, tanto pela crítica quanto pelo público, com 83% de aprovação e 82% de aprovação. E olha, eu reassisti esse filme pra fazer esse vídeo aqui e cara, tem uma nostalgia muito boa de estar assistindo, tem uma qualidade muito boa comparado com os últimos filmes que a gente tá vendo aí nos cinemas ultimamente, e por mais que não seja perfeito, não respeite a origem dos quadrinhos, cara, foi muito bem feito. Tem uma história bem feita. Como todo bom filme, começa com uma abertura. E aqui temos a abertura da Fox. E, gente, se você for parar pra pensar, em todo esse filme aqui, tem vários X surgindo em vários lugares. Até um X no like, que você pode deixar o like aqui, ó. Apertar um botãozinho não vai custar nada pra você, porque na abertura da Fox Studios, a última letra que acaba desaparecendo é justamente o X. Por quê? De chinelo. Vai ter alguém falando, nossa, ele acha que chinelo se escreve com X? O filme começa com uma narração contada pelo próprio professor Xavier, falando sobre mutação e a evolução da espécie. Mutação. Ela nos permitiu evoluir de um organismo de uma única célula até a espécie dominante do planeta. Lembra que no quarto do professor Xavier, lá em X-Men Primeira Classe, no cantinho da cama dele, a gente consegue ver um quadro ali. Simplesmente um quadro do Charles Darwin, o cara que criou a teoria da evolução. E o que a gente está vendo aqui? O professor Xavier contando a evolução da espécie. Total conexão com um filme que tinha sido lançado anos depois deste aqui. Então, o que está sendo comentado neste momento é o próximo salto da evolução humana. Mas a cada centena de milênios,
a evolução dá um salto à frente. Assistindo esse filme e quando você conclui ele inteiro e aí você vai começar a analisar ele desde o começo, você percebe que essa abertura aqui do primeiro filme dos X-Men tem todo um efeito e uma referência da máquina que o Magneto está criando para utilizar no final do filme para converter os humanos em mutantes, e ela está sendo referenciada aqui já logo na abertura desse filme. Essa abertura aqui termina com a porta em X, que é justamente a porta que dá a entrada ao cérebro que o professor Xavier usa, e já acabou aparecendo lá em X-Men Primeira Classe, que foi justamente criado pelo Fera. Essa porta aqui, cara, se tornou clássica na cultura pop. Você vê essa porta, você lembra dos X-Men, você lembra do professor Xavier. Tanto que ela foi usada justamente na cena pós-créditos em The Marvels para mostrar que a Monica Rambeau, quando chegou ali naquele outro universo conversando com o Fera, ela estava dentro da mansão dos X-Men, porque a gente consegue ver justamente essa porta. É uma referência tão gigante essa porta aqui, cara, que até mesmo na segunda temporada de Loki apareceu esse X na porta ali, aonde guardava o tear temporal, mostrando que aquela ali era uma área secreta que poucos tinham acesso. No caso, o Ouroboros. E aqui é algo secreto que poucos têm acesso. No caso, o professor Xavier. Bem-vindo, professor. Em seguida, temos a origem do professor Xavier. Essa aqui é a origem dele, nos campos de concentração nazista em Auschwitz. Polônia, 1944. Uma cena que foi replicada perfeitamente em X-Men Primeira Classe, aonde os dois filmes têm takes praticamente idênticos com atores diferentes, que vocês conseguem reparar lá no nosso primeiro vídeo aqui da nossa série de vídeos dos X-Men em X-Men Primeira Classe. Para quem não sabe, e esse filme aqui não mostra, esse campo de concentração era comandado pelo Sebastian Shaw, o vilão de X-Men Primeira Classe que gostaria de explodir o mundo inteiro em bomba atômica para só os mutantes sobreviverem. Até porque ele fala que os mutantes têm os seus poderes evoluídos a partir da radiação. E o que a gente acaba vendo nesse filme aqui é justamente o Magneto utilizando radiação para transformar humanos em mutantes. Então a gente começa a ser apresentado a verdadeira história e a verdadeira base dessa história que vai circular todo esse filme aqui. A gente vê que os humanos, eles querem registrar, marcar e identificar todos os mutantes que existem. Temos que saber quem são. E a gente consegue pegar isso aqui como uma base numa referência nos quadrinhos, onde lá no futuro, os mutantes de fato eram marcados no seu olho direito com uma letra M de mutante. Além disso, é total uma referência para o que aconteceu com o Magneto, que era um judeu que viveu nos campos de concentração e era marcado por um número. Aqui o governo americano, eles estão querendo fazer exatamente a mesma coisa com os mutantes. E aí que você começa a pensar, o Magneto talvez esteja certo. Eu lhe trarei esperança, velho amigo. Aqui temos a data que provavelmente se passa o filme. Meridian, Mississippi, o futuro não tão distante. Como o filme foi lançado nos anos 2000, aqui é escrito alguns anos no futuro. E se a gente for pegar a revista da Empire, que mostra a linha temporal de todo o universo da Fox, a gente consegue situar ali, que é a fonte mais oficial possível que temos desse universo aqui, cronologicamente, esse filme se passa em 2005. Um fato interessante sobre o Wolverine aqui agora, sabendo dessa data. Como o primeiro filme do Wolverine Origins tem a data mais antiga possível, se passa em 1845, e naquela época o Wolverine ali que tava tendo tipo 10 anos de idade mais ou menos, em 2005, basicamente o Wolverine neste filme aqui tem por volta dos seus 170 anos de idade. Isto também deixa a sua idade impossível de se determinar. Ele pode ser mais velho que o senhor, professor. Aqui em seguida temos a vampira conversando com o seu namorado no quarto, falando que quer fazer uma viagem por Nova York, por todos os Estados Unidos, indo até o Canadá, que é justamente o local onde ela acaba encontrando o Wolverine mais tarde no filme. Eu achei que podia me ajudar. Cai fora. Todas as pessoas em que ela acaba encostando, ela não suga só os seus poderes, mas toda a sua energia vital. Ela suga tudo o que a pessoa é. Só que o interessante é que uma parte dessa pessoa fica dentro dela. Ainda posso sentir ele dentro de mim. E é o mesmo com você. As duas únicas origens que são contadas neste filme aqui é do Magneto e da vampira. Então é como se eles fossem os personagens principais meio que escondidos do filme. E aí que a vampira beija o seu namorado, estava nervosa, e esse momento de tensão meio que despertou os seus poderes. E achei muito da hora a atuação ali da atriz, por mais que seja super datada, né? Ela gritando desesperadamente pros seus pais não tocarem nela. Cara, é uma cena muito da hora. Não me toca! Por favor, querido. Quer chamar a ambulância? Me toca!
Então temos aqui agora a Jean Grey contando para o Senado americano como que os poderes mutantes são despertados. Essas mutações se manifestam na puberdade e costumam se desencadear em períodos de elevado estresse emocional. O Wolverine teve seus poderes despertados quando viu o seu pai morrendo. O Magneto teve seus poderes despertados nos campos de concentração judeu contra os nazistas. A Vampira teve o estresse do seu primeiro beijo. Então, realmente faz todo sentido aqui. Queria até lembrar aqui o Deadpool despertando o seu gene X, que foi injetado dentro do seu próprio corpo e teve que passar por vários processos ali para causar um estresse dentro dele para conseguir despertar a sua mutação. Então, não basta só você ter o gene mutante dentro da pessoa. Você ainda tem que despertar ele através de algum estresse muito traumático. Eu só fiz com que seu nível de estresse subisse o suficiente para acionar uma mutação. Então temos o senador Kelly aqui, querendo colocar todos os mutantes em um único rótulo. Perigosos. 4 palavras. Os mutantes são perigosos. Causando assim uma aversão dos humanos contra os mutantes, querendo separar as suas duas espécies, rotular elas, colocar todas elas sob o mesmo título. Enquanto a Jean fala que o perigo vem do próprio indivíduo e não de uma espécie por si só. A pessoa errada atrás do volante de um carro pode ser perigosa. Ora, mas damos licença às pessoas para dirigir. É, mas não para viver. Aqui nesse momento, quando o senador Kelly está falando de uma garota de Illinois que consegue atravessar paredes, Uma garota em Illinois que pode atravessar paredes. ele está falando justamente da Kitty Pryde. Ele também acaba citando: um mutante pode entrar na Casa Branca sem a gente perceber. Que vai impedi-la de entrar em um cofre de banco. Ou na Casa Branca. Isso aqui é meio que o que acontece já logo no início do segundo filme dos X-Men, com o Noturno entrando na Casa Branca. Ele fala até mesmo que existem mutantes tão poderosos que conseguem entrar dentro da mente das pessoas e controlar elas. De mutantes tão poderosos que podem penetrar nossas mentes e controlar nossos pensamentos. E então acaba mostrando pra nós tanto o Professor Xavier como o Magneto nas sombras, escondido. Mostrando assim, cara, que o Professor Xavier tem tanto poder que ele poderia simplesmente transformar todos os líderes e colocar na ideia deles que eles são a favor dos mutantes. Mas mostra pra nós como o Professor Xavier, até mesmo num contexto como esse, sem falar nada e mostrando ele ali nas sombras, mostra que ele prefere que os humanos aceitem pela sua própria vontade em aceitar uma outra espécie vivendo juntas ao mesmo tempo. Mostrando que ele tem esse poder pra mudar a história. Assim, num estalar de dedos, mas ele prefere querer que as pessoas decidam por si próprias. A raça humana evoluiu desde então. Em seguida temos a Vampira, que fugiu escondida para o Canadá. Ela chega num bar e é ali que ela conhece o Wolverine lutando dentro de uma gaiola. E cara, essa luta aqui é tipo assim, cara, é a melhor demonstração de mostrar como o cara é badass. Já logo de primeira, o cara ali fumando um charutão, lutando ali dentro do ringue e uma parada insana. Todo o golpe e movimento que o Wolverine faz ali dentro da gaiola, você escuta barulhos de metal por causa do adamantium dentro do corpo dele. E insano esses detalhes aqui. Mais tarde, quando o Wolverine sai da gaiola, ele vai pegar ali uma bebida no bar e olha a jaqueta que ele tá usando. Lembra dessa jaqueta de algum lugar? Sim, de X-Men Wolverine Origins, que ele recebe do senhorzinho da fazenda. Cara, olha a conexão, que demais. Esta jaqueta era do meu filho. Obrigado. E esse aqui é um vídeo que a gente trouxe aqui no canal semana passada. Se você não viu, confere depois desse aqui, que tá muito da hora. Em seguida, o Wolverine é atacado pelo cara que perdeu a grana pro próprio Wolverine. Cuidado! E a gente acaba descobrindo que, na verdade, o dono do bar é anti-mutante. Sai do meu bar anormal. E o Wolverine corta a arma do cara ali, mostrando que se o Wolverine quisesse, poderia ter matado os dois ali mesmo, muito fácil. E essa aqui é uma das cenas mais iradas do filme. E lembrando aqui, cara, dentro do MCU tem até mesmo uma referência pra essa cena aqui, mostrando ali no jornal em She-Hulk que fala assim: homem com garras de metal arranja briga em bar. Claramente uma referência a essa cena. Já que, pra quem não sabe, o Kevin Feige esteve no começo da sua carreira envolvido nesse filme aqui, só que em um cargo muito pequeno. Ele estava só começando na sua carreira. E a gente consegue ver várias referências dessa franquia clássica dos X-Men espalhados em diversos filmes da Marvel. Justamente porque o Kevin Feige é super fã dos X-Men. Wolverine sai embora do bar no seu caminhão. A Vampira meio que acaba indo escondida atrás do caminhão. Wolverine descobre que ela estava lá
Eu salvei sua vida. Salvou nada. Ela vai de carona junto com ele dentro do caminhão do Wolverine. Vampira pergunta pro Wolverine se ele já esteve no exército por causa da sua tag de soldado aqui, né? Esteve no exército? Justamente a tag que ele acabou recebendo quando ele passou pelo processo da arma X de receber o diamante dentro do seu corpo. Mas vale lembrar uma coisa aqui, Wolverine não se lembra de nada disso por causa do tiro que ele acabou recebendo na sua cabeça com uma bala de adamantium, apagando assim toda a sua memória. E é então que o Wolverine acaba lutando contra o seu meio-irmão, o Dente de Sabre, que podemos dizer o seguinte, envelheceu muito mal desde a última vez que ele acabou aparecendo, vai dizer. A gente pode levar isso aqui como um fato de o gene mutante do Dente de Sabre ter evoluído muito mais, que pra quem não sabe, cara, o gene mutante do Wolverine não acaba evoluindo mais do que pode, porque a sua mutação meio que tem que acabar contendo todo o envenenamento do adamantium dentro do seu corpo. Por isso que podemos dizer que o Dente de Sabre ficou muito mais feio e animalesco e o Wolverine não. E aí que no fim, o Wolverine acaba sendo socorrido, né, e recebendo ajuda tanto pelo Ciclope como a Tempestade. E então a gente acaba descobrindo que, na verdade, a missão do Dente de Sabre acabou falhando, sendo zoado até mesmo pelo próprio Groxo ali. Não devia ter trazido alguém com você? E a missão desse cara era justamente capturar a vampira. Onde está a mutante agora? Está com eles. E é interessante que o Magneto, ao receber essa notícia, ele fala assim: bom, eu dei o nosso primeiro movimento. Agora é com o Professor Xavier. É como se tudo fosse uma partida de xadrez entre ele e o seu antigo grande amigo. Eu dei o primeiro passo. É tudo que eles sabem. É aí que a Jean Grey acaba fazendo estudos no corpo do Wolverine ainda desacordado. Ele acorda desesperado, sai correndo e meio que sem saber, ele é guiado pelo próprio Professor Xavier mentalmente até a sua sala. E ele passa, cara, antes disso, justamente no local onde ficam os trajes dos X-Men. Agora, vai me dizer se essa cena aqui não ia ficar completamente irada se cada traje fosse idêntico aos trajes dos X-Men 97. Tudo preto, tudo paia. Agora, imagina cada um com seu traje clássico dos quadrinhos. Cara do céu. Por favor, Marvel, faça isso. Por favor. E enfim, o Wolverine chega na sala do Professor Xavier. Ali temos a Jubileu, a Miragem, Pyro, o Homem de Gelo e a Kitty Pryde. E no quadro, ele está falando sobre refração da luz que a Jean Grey e o Ciclope acabam utilizando no final do filme. Olha só as pistinhas aí nos quadros. Agora. O Wolverine fala que ele não precisa de tratamento médico. E o Professor Xavier fala: eu sei disso. Não quero cuidar dos médicos. Mas é claro. Já mostrando que o Professor Xavier entende dos poderes do Wolverine, que é justamente a regeneração. E aí então que o Ciclope e a Tempestade chegam na sala e o Ciclope vai cumprimentar o Wolverine. E o Wolverine não cumprimenta o Ciclope. Cara, essa cena aqui é muito boa. A primeira impressão do Wolverine com o Ciclope é de odiar o cara, simplesmente assim. Quer sair da minha frente? O Xavier fala o seguinte, que Wolverine vive dessa forma desde os últimos 15 anos, indo de bar em bar, fugindo e tudo mais. Já são quase 15 anos, não é? Sem lembrança de quem ou o que você é. Cala a boca. Mas, na verdade, cara, o Wolverine vive dessa forma há 25 anos. E foi o ano exato quando ele recebeu a bala na cabeça pelo Stryker e perdeu toda a sua memória. Qual é o meu nome? Seu nome é Logan. Enquanto o Xavier dá um tour pela mansão dos X-Men, contando como tudo acaba acontecendo, a gente vê a Tempestade dando aula sobre o Império Romano. Isso aqui é muito legal, como que os quadros e as aulas que são mostradas em poucas cenas mostra como que é a relação e como tudo acontece desde antigamente com diversas situações, cara. O Império Romano, pra quem não entende, eles caçavam e matavam os cristãos nas épocas. Até que um imperador romano se tornou cristão e ele botou uma lei, proibido agora matar e caçar cristãos. E o que o Magneto tá querendo fazer exatamente aqui nesse filme? Ele quer transformar todos os líderes do planeta em mutantes, para que assim eles falem, não caçem mutantes. Cara, ele tá utilizando a história ao seu favor. E aqui o filme meio que dando esses indícios meio que de levezinho pra gente. Bem-vindo ao futuro, irmão. O senador Kelly chega num lugar aqui e tem várias pessoas com vários cartazes ali querendo que os mutantes se ferrem e que morram e tudo mais. Em um desses cartazes é dito:
leve os mutantes para a Lua. Bom, temos duas referências aqui. A primeira delas é os Inumanos, que vivem na Lua de fato. Os X-Men também teve uma base lá na Lua também. A Mística aqui acaba sequestrando o senador Kelly e acaba falando ali: eu tive medo de ir para a escola quando criança, por pessoas como você. Pessoas como você eram a razão de eu ter medo de ir à escola quando criança. Lembrando aqui, tá? Ela viveu toda a sua infância com o professor Xavier dentro da sua mansão. Mesmo assim, ela tinha medo de mostrar quem ela era. Se em algum momento ela pudesse mostrar sua mutação sem querer para alguém. Eu falei sobre isso aqui, como que ela poderia ser irmã do professor Xavier assim do nada. E aí um inscrito comentou no vídeo uma parada genial. O professor Xavier, né, o Charles Xavier pequenininho ali, fez com que os seus pais acreditassem que ela sempre foi a sua irmã, desde sempre utilizando seus poderes. Genial essa teoria. A Jean Grey aqui acaba falando para o professor Xavier e os outros X-Men que o Wolverine teve adamantium, um metal mais resistente insertado dentro dos ossos do Wolverine, e que ele tem um fator de regeneração super avançado. E no telão a gente consegue ver como que as garras do Wolverine entram para dentro do seu antebraço. E é interessante que ela fala que justamente pelo fator de regeneração do Wolverine não dá para saber a idade exata do Wolverine, mas a gente sabe, 170 anos. Ele pode ser mais velho que o senhor, professor. O Magneto utiliza sua máquina, que suga um pouco da sua energia vital, e acaba transformando o senador Kelly em um mutante, que tem os poderes de uma água viva. Sim, exatamente como a criança ali na praia brinca mais pra frente no filme. Olha que interessante, aqui o Magneto está utilizando uma máquina que utiliza radiação para despertar e criar mutação dentro do corpo dos humanos. A máquina emite radiação que provoca mutações em seres humanos comuns. Só que, como essa mutação é artificial, ela não dura para sempre e acaba destruindo todas as células do corpo do humano que teve essa radiação criada ali, essa mutação artificial dentro dele, levando assim a sua morte precoce. Suas células começaram a ser destruídas quase que imediatamente. É aí que o Wolverine pede para Jean Grey utilizar os seus poderes e entrar um pouco na sua mente e lembrar um pouco do seu passado. E temos cenas ali do projeto Arma X que a gente viu no filme de Wolverine Origins. Só que aí o Wolverine começa a ter pesadelos com a lembrança desses momentos da Arma X e ele começa a ficar completamente alterado. A vampira vai tentar acordar o Wolverine para conversar com ele porque ela estava com medo. E aí o Wolverine, no desespero, finca as suas garras dentro do corpo da vampira. Logan, acorda. Cara do céu, a primeira vez que eu vi esse filme e eu vi essa cena, eu fiquei incrédulo. Mas eu fiquei incrédulo, tipo, caraca, mataram a menina assim do nada, irmão. Ela pega, põe a mão no Wolverine, suga os poderes do cara, regenera o seu próprio corpo, quase mata o Wolverine. Mano, que cena insana. Não é nada muito grandioso, mas a tensão, o desespero, como foi trabalhado, essa cena é insana, a gente tem que concordar. O mais legal disso aqui é depois que o professor Xavier fala: Wolverine, se ela quisesse e segurasse por um pouco mais tempo você, ela teria te matado. Sinto como se ela quase tivesse me matado. Se ela tivesse prosseguido, conseguiria. Em seguida, o senador Kelly foge da prisão do Magneto e acaba chegando numa praia, que justamente tem a criancinha brincando ali com a água viva. E olha só quem a gente encontra na praia, cara. Simplesmente o Stan Lee comprando um cachorro quente. Cara, que saudade é ver o Stan Lee nos filmes da Marvel assim perdidos. Que saudade. Você é o Tony Sterco. É então que o Bob acaba meio que falando pra vampira ir embora da mansão dos mutantes, que ninguém quer ela ali, e ela vai embora triste. Se eu fosse você, ia embora daqui. Eu acho que ficará melhor sozinha. E quando eu vi essa cena, pela primeira vez, lá em 2000, cara, eu fiquei tipo assim, caraca, que cuzão. Mas daí mostra o olhinho amarelo, e era a Mística o tempo inteiro. Cara, da hora. Vai dizer que não é da hora. E aí, cara, que o Xavier acaba utilizando o cérebro. A gente vê vários mutantes idosos, adultos, vivendo vidas normais, escondendo a sua própria identidade por todo esse tempo e vivendo entre os humanos, como se não fossem mutantes. A analogia com o que acontece na nossa vida real é por isso que os X-Men
tem a carta perfeita para ser um grandíssimo de um sucesso nos cinemas futuramente. Ele descobre que ela está numa estação de trem. Então os X-Men decidem ir até ela. E aí que temos uma conversa super irada quando o Wolverine encontra a vampira. Ela disse que ela ainda sente um pouco da essência do seu namorado dentro dela, assim também como do Wolverine. Ainda posso sentir ele dentro de mim. E é o mesmo com você. Mostrando que como ela conseguisse ficar com um pouco da personalidade dessas pessoas dentro dela, mesmo já tendo se desconectado delas fisicamente. E aí que a Mística, disfarçada de Bob, entra dentro do cérebro, utilizando a retina do Professor Xavier. E ela vai lá e altera a máquina do cérebro do Professor Xavier, para que quando ele pudesse usar essa máquina novamente no futuro, ele acabasse sendo afetado por essa alteração que a Mística acabou fazendo. E então temos uma luta insana. O Dente de Sabre ataca a Tempestade, o Groxo tira os óculos do Ciclope e ele acaba destruindo o teto da estação. E aí que a Tempestade utiliza esse buraco pro céu e ele trucuta completamente o Dente de Sabre. Uma cena super irada. Para de brincar. E aí que temos o Magneto, que vai enfrentar o Wolverine e controla o Adamantium dentro do seu corpo. Uma referência aos quadrinhos e também agora a série de X-Men 97, que adaptou nesse último episódio, simplesmente o Magneto arrancando fora todo o Adamantium dentro do corpo do Wolverine. No fim, a gente acaba descobrindo que o Magneto, na verdade, queria a vampira e não o Wolverine. Meu caro menino, quem disse que eu queria você? E quando ele tá saindo da estação, ele é parado por diversos policiais. E ele pega a arma de todos esses policiais e volta elas contra ele. Vocês, Homo sapiens e suas armas. E é legal como o Kevin Feige ama tanto a trilogia clássica dos X-Men, porque ele pega justamente a personagem que é filha do Magneto, a Feiticeira Escarlate, a Wanda Maximoff, e faz ela criar uma cena exatamente igual a essa. Lá em WandaVision, ela pega toda a arma de todo mundo e faz elas se voltarem contra eles. Cara, que insano essa referência. O Kevin Feige ama os X-Men. Abaixe as armas! E cara, não só isso, essa cena aqui é tão incrível, mas tão incrível, que mostra como que num pequeno detalhe, em uma pequena cena, mostra o verdadeiro poder do Magneto. Que com apenas uma única bala que fica girando ali na testa do policial, e ele não perfura essa testa, porque ele não quer, mostra que o Magneto com apenas uma única balinha poderia ter matado todos ali, em questão de um estalar de dedos. Todos teriam sido mortos, se o Magneto quisesse. O Xavier controla a mente do Dente de Sabre para tentar impedir o Magneto de fugir com a menina e tentar evitar os policiais, mas como o Magneto estava quase matando os policiais ali, ele consegue fugir e o Professor Xavier não consegue fazer nada. Ainda não está disposto a fazer sacrifícios, e é isto que o torna fraco. E é legal que o Xavier teve que controlar a mente do Dente de Sabre porque ele não conseguia controlar a mente do Magneto, justamente por causa do capacete que ele utiliza, que ele acabou pegando do Sebastian Shaw lá em X-Men Primeira Classe, que justamente um telepata não consegue entrar na mente do cara porque meio que cria-se uma gaiola de Faraday, meio que por causa do metal ali em volta. Não consegue ler a minha mente. E olha só que legal a próxima cena, né? O senador Kelly, que odeia os mutantes, acaba aparecendo na mansão do Professor Xavier, porque ele não queria ir num hospital, com medo de que as pessoas o maltratassem por ser um mutante. Ah, o mundo não gira, ele capota, minha gente. Se fosse a um hospital, eles me Tratassem você como um mutante? Então eles descobrem que a radiação cria uma mutação artificial que acaba matando a pessoa imediatamente. Emite radiação que provoca mutações em seres humanos comuns. E aí que eles acabam descobrindo que quem utiliza a máquina e ela fica ativada por muito tempo, acaba matando a pessoa. E é assim que eles acabam descobrindo por que o Magneto queria a vampira, porque ela tem os poderes de sugar os poderes da pessoa, e aí ela ia conseguir ativar a máquina e ia acabar morrendo no lugar do Magneto. E assim o Magneto ia conseguir transformar todos os líderes mundiais em mutantes, sacrificando a vampira no processo. Ele vai transferir o poder para a vampira e usá-la para ativar a máquina. É aí que o Xavier tenta utilizar o cérebro, mas ele acaba sendo afetado justamente pela alteração que a Mística acabou fazendo, ficando ali desacordado na maca. Ainda pode me ouvir? E
E aí que eles acabam descobrindo aonde o Magneto está. Olha só, cara, utilizando uma mesa de nanorobôs de tecnologia que, mano, a gente vê isso aqui em Pantera Negra 1. Vai dizer que não foi uma referência. Ainda mais no momento que a gente tá vivendo rumores aí em que o diretor de Pantera Negra 1 está tendo rumores que vai dirigir o primeiro filme dos X-Men. Referência atrás de referência, o Kevin Feige sim ama os X-Men. Os X-Men vão impedir o Magneto. Eles entram no jato dos X-Men e o Wolverine acaba zoando o uniforme dos X-Men. Sai mesmo por aí nessas coisas. E o Ciclope meio que acaba zoando o Wolverine. Queria o quê? Um colã amarelo? O que você preferia? Um colã amarelo? Sim, meu querido. Sim, meu querido. Ele tá aqui zoando os quadrinhos. Por quê? O diretor proibiu os quadrinhos dos X-Men nos sets de gravação do filme. O Hugh Jackman, que queria saber um pouco mais sobre o seu personagem, ele teve que entrar escondido no escritório do Kevin Feige para aprender um pouco mais do personagem sem o diretor saber. Então, o diretor meio que não curtia muito a pegada dos quadrinhos, achava brega. Mal ele sabia que anos depois, simplesmente o que a gente mais ia querer é ver essa breguice desse traje amarelo lindo e maravilhoso que a gente tanto sempre sonhou. E olha só que legal, cara. O Kevin Feige, nessa época, tinha um cargo muito baixo. E ele tentou lutar muito por esse filme para que os personagens tivessem os seus trajes clássicos no filme. O diretor não queria isso aqui, ele queria uma pegada mais séria, completamente diferente dos quadrinhos. O Kevin Feige queria que pelo menos o cabelo do Wolverine relembrasse o cabelo que ele tem nos quadrinhos. E isso ele conseguiu, pelo menos isso. Tem alguém aqui. Eles chegam ali no local, Wolverine acaba sentindo um cheiro, que algo tá estranho. Então ele acaba descobrindo que na verdade a Mística está ali. E ele sai para um local e a Mística aparece como Wolverine. Alguma coisa? Sei que tem alguém aqui, só não consigo ver. E aí que ambos acabam lutando em uma espécie de duplicata, Wolverine versus Wolverine, que na verdade é a Mística. E então o Groxo aparece e meio que dá uma surra em quase que todos os X-Men sozinho, cara. Bizarro como o Groxo tá overpower aqui nessa cena. Mas no final, pelo menos o Groxo é derrotado pela Tempestade com uma frase de efeito completamente horrorosa. Por favor, nunca mais façam isso. Sabe o que acontece com o sapo quando é pego por um raio? O mesmo que acontece a todo o resto. Depois que o Wolverine derrota a Mística, digamos assim, ela sai correndo pra longe. E depois ela aparece como Tempestade. Mas o Wolverine sabia que na verdade a Mística era a Tempestade e acaba perfurando a barriga dela, deixando a Mística ali completamente estatelada no chão. Você não faz parte do grupo. E é muito legal, cara, que o Wolverine acaba descobrindo isso aqui por causa dos seus poderes de olfato super aguçado e também a audição super aguçada. Como ele acabou mostrando lá em X-Men Origins quando descobriu que na verdade o Dente de Sabre tinha matado sua esposa. E um detalhe super legal na transformação da Mística quando ela acaba recebendo o golpe do Wolverine nessa cena. Mostra pra nós que na verdade a garra que ela cria ali do Wolverine, a roupa que ela acaba utilizando, é tudo pele da Mística, ou seja, quando ela se transforma em alguém, a roupa que ela utiliza ali é a própria pele dela. Então tem vários momentos aqui na saga dos X-Men, por exemplo, que ela se transforma numa pessoa e joga a roupa pra um outro lugar, é meio como se ela estivesse deixando um pedaço dela pra longe. Depois o Wolverine se reencontra com os outros X-Men. Ei, sou eu. E a forma que ele prova que ele é o Wolverine verdadeiro é muito boa. Prof, você é um idiota. Tudo bem. É aí que eles são presos pelo Magneto na Estátua da Liberdade, enquanto ele começa a ativar a sua máquina, utilizando justamente a própria vampira. Nesse momento, quando a vampira acaba meio que sugando um pouco da energia vital do Magneto, acaba surgindo uma mecha branca no seu cabelo. Isso porque, referenciando o que ela tinha dito pro Wolverine mais tarde, uma parte do Magneto ficou nela, e a forma de representar isso aqui foi transformando uma parte do seu cabelo em branco. Ainda posso sentir ele dentro de mim. E é o mesmo com você. E olha só que legal, né, cara? Uma outra referência que o Kevin Feige fez para esse filme dos X-Men, que se passa essa cena aqui, nessa batalha, o terceiro ato, a batalha final na Estátua da Liberdade, em Homem-Aranha No Way Home, os aranhas lutam contra os vilões numa batalha final no terceiro ato na Estátua da Liberdade. Coincidência? Eu acho que não! Aí que o Wolverine se solta perfurando o seu próprio corpo, uma cena super da hora, e acaba indo lutar contra o Dente de Sabre. A Jean controla o visor do próprio Ciclope para conseguir se soltarem dali e acertar o Dente de Sabre e derrotar o cara. Agora!
Eles juntos, todos soltos, acabam destruindo a máquina que o Magneto estava ali utilizando. E aí que a vampira está quase morrendo e Wolverine decide entrar em contato com ela fisicamente. E assim a vampira acaba recuperando a sua consciência muito mais rápido. E aí que mais tarde o professor Xavier acaba contando pro Wolverine aonde que ele pode acabar encontrando algumas respostas, mostrando aonde o segundo filme iria acabar tomando direção. Há um complexo militar abandonado no Lago Alcali, nas Rochosas Canadenses, perto de onde o encontramos. Ali na TV temos o senador Kelly falando que ele desistiu de registrar e ser contra os mutantes. Só que como a gente sabe que o senador Kelly na verdade morreu, é aí que a gente acaba sabendo que na verdade é a Mística. E eles acabam mostrando e deixando isso muito mais claro, comparando a câmera e mostrando os olhos amarelos da Mística. A vampira se despede do Logan, ele acaba roubando uma moto da mansão do Xavier e acaba indo embora. E no final do filme temos o professor Xavier e o Magneto se encontrando na prisão de plástico que o Magneto acaba vivendo. E eles acabam trocando uma frase muito da hora. O que você faz quando acorda com isso? Uma boa dose de pena da pobre alma que foi até aquela escola procurando encrenca. Essa frase aqui, cara, é uma referência direta a X-Men Apocalipse no final do filme também. O que você faz quando acorda por isso? Eu sinto muita pena pela pobre alma que vier até a minha escola procurando problemas. Bom, esse aqui foi todos os detalhes, referências, easter eggs e um resumo, um remember, uma análise, um relembrar desse filme maravilhoso de X-Men 1. Esse aqui é apenas o terceiro vídeo da nossa série, já lançamos outros 2 e ainda faltam mais 10 até o filme de Deadpool 3 ser lançado. Então, cara, se inscreve aqui no vídeo. Então se inscreve aqui no canal para não perder nenhum outro grande lançamento dessa série maravilhosa que estamos lançando aqui. Queria agradecer a todo mundo por estar assistindo e acompanhando essa nossa série juntos aqui comigo. Um grande abraço, até o próximo vídeo e